Fala família, bom dia, como vocês estão? Tudo na paz, gente? Hoje, gente, era para ter feito uma aula semana passada, só que devido ao tempo, eu não tive tempo para fazer a gravação, né? Nossa terceira aula. Vamos estar fazendo hoje na segunda-feira, né? Essa vai ser a última aula, tá, gente? Tem 3 aulas gratuitas aí. E se vocês pegarem ao pé da letra o que foi passado aqui, claro que existe muito mais informações a serem dadas, né? Mas eu acredito que somente com essas 3 aulas vocês vão conseguir de fato fazer valores, tá? Que é o que importa. Fazer valores e saques. Ok? Tentem rever essas aulas, tentem verificar, fazer o passo a passo certinho, que com certeza vocês vão ter resultados aí logo logo, beleza? Então, nós falamos um pouco sobre zonas, né? Coloquei uns pontos aqui que acredito que seja interessante. Então, verificamos lá a questão de notícias, de novo. Notícias. Regiões. Aqui em cima das notícias tem nosso gerenciamento. Notícias e regiões. Falamos um pouco em relação a FIBO também, né? Somente com isso aqui, e agora vamos falar um pouco sobre movimentação de candle. Movimentação de vela. Para finalizar, tá, gente? Ok? Somente com isso aqui vocês vão conseguir de fato fazer valores, tá? Se você seguir isso aqui passo a passo, você não vai precisar de de indicadores, né, scripts, tá, gente? Ser somente é algo que funciona, porém como gatilhos, tá? Como confluências, não simplesmente o indicador falou para fazer X movimento, você vai lá e sem nenhum tipo de informação você simplesmente clica, não. Você pode usar, claro que você pode usar, tem pessoas que ganham muita grana com isso, só que elas usam como confluência. Por exemplo, se eu tenho um indicador aqui mostrando que a tendência está de alta, eu vou fazer a minha leitura que eu sei como ser feita. Então eu tenho um movimento de alta, que eu estou vendo no gráfico, rompimento de regiões, correto? Então fez o rompimento da região, me confirmou, o indicador está informando também, se acaso você quiser utilizar, querer pegar cal, aí sim, é justo. Mas você vai somar a confluência do indicador com o seu operacional. Eu não vejo a necessidade, mas se você quer mais garantia ou mais certeza no trade, sim, é válido a leitura, mas não como parâmetro principal para a entrada, tá? Então, para nós começarmos aqui, vamos só entender um pouco sobre a vela, né? Isso aqui, como que é uma aula bem específica, tá, gente? Vou discriminar aqui bacaninha, até mesmo para quem é iniciante, tá? Para quem é iniciante, não ficar perdido. A mesma leitura aqui do candle de compra vai ser a leitura do candle de venda, tá? Ok, o candle de compra, gente, ele é um candle, né, na cor verde, que é representado, mas essas cores aqui não importam, você pode alterar. Porém, ela tem um candle onde ele se valoriza. Como ele se valoriza em referente a quê? Aqui em cima você tem as moedas, as paredagens, né, onde tem a briga de preço, compra e venda. No caso aqui eu tenho 2 pares de moeda. Eu tenho a GBP referente à moeda do Japão, JPY, né? Então o que acontece aqui, ó? Toda vez que lá no Forex a galera entra pesado comprado, essa moeda GBP ela é valorizada frente à moeda JPY. Então se aqui vale, vamos supor, R$ 1, né? Claro que é bem menos que isso, são centavos, mas se aqui vale R$ 1, e aqui acima ela finaliza na abertura desse candle, essa moeda frente a essa teve uma valorização, correto? Então ela valer R$ 1 frente a JPY, aqui ela parou com 3, por exemplo, né? Meio grotesco, beleza? Então a leitura de uma moeda referente a outra moeda, em termos de valorização e desvalorização.
Esse candle, independente do time que ele se apresenta, em 1 minuto, 5 minutos, 30 minutos, 1 hora, um dia, é a mesma leitura, tá? A mesma leitura. Então nós vamos ter aqui nesse candle, vamos supor que esse candle seja um candle de 1 minuto, tá, gente? Mas independente. Nós vamos ter a abertura desse candle. Vou ganhar azul aqui. A abertura. Que é exatamente nesse ponto, a vela, onde a vela nasceu, ok? Nós vamos ter a mínima desse movimento. O que seria a mínima? Essa vela ela nasceu exatamente nesse ponto e ela desvalorizou referente a outra moeda, porém os compradores fizeram novamente a retomada da compra, ou seja, ela valorizou. Então ela teve a mínima do movimento e depois ela continuou. Aqui acima nós vamos ter a máxima. Ou seja, dentro de 1 minuto, que se referente a essa vela, ela se posicionou acima do fechamento. Ok, ela fez o movimento, ela ficou cheia, porém chegou em uma região, provavelmente uma resistência, um LTB, onde tem posicionamento de defesa de venda, e ela fez o fechamento. Então, em algum momento ela teve uma máxima em 1 minuto. E nós temos o fechamento desse candle. Fechamento. Então, o que a gente tem aqui? Nós temos o corpo, né, aonde teve a abertura e o fechamento. Com essa abertura e fechamento, eu posso discriminar se esse candle ele é um candle comprador ou um vendedor. Toda vela que tem um corpo que fecha acima da sua abertura, ele é um candle de compra. Ou seja, não precisa vincular a cores, tá? Se eu tenho uma abertura do movimento e esse fechamento ele fechou acima da abertura, por mais que seja pequeno, ele é um movimento comprador. Mesma forma, os vendedores, se todo candle, todo movimento, né, que é representado pelas velas, a abertura fica acima do fechamento, ele é um candle de venda, ele é um movimento vendedor. Não precisa vincular as cores. Porém, nós usamos o candle de compra na cor verde e o candle de venda na cor vermelha. Show? Então isso aqui é bem assim básico, né? O que seria o candle, os candles de compra e de venda, certo? Entendendo como que funciona a questão do candle, nós vamos entender um pouco referente ao movimento da vela, tá? Pega, mas como que eu uso o movimento a favor do meu trade? Vamos lá novamente. O que acontece quando há um movimento de compra? A vela nasceu, certo? A vela nasceu. Se eu tenho um movimento de força de compra, onde o candle está movimentando, o que eu vou prestar atenção? Eu vou usar todos os gatilhos a qual a gente já fez os estudos aqui, regiões, questão de FIBO, né? Para poder fazer a leitura do movimento de compra. Então, toda vez que a vela nasce, gente, no movimento, o que ela tem que fazer para mim acreditar no movimento? Ela tem que simplesmente fazer o movimento, se acaso eu estou numa tendência de alta, ela tem que fazer o movimento de força. E esse movimento de força, ela não pode ir dando pico de retração muito forte. Então, se eu estou acreditando no movimento de rompimento de região, minha tendência, essa vela ela vem de forma lenta, sem nenhum tipo de força. Esse candle aqui, ele tem que ser o nosso candle gatilho de rompimento, tá? Esse candle gatilho de rompimento, eu só passo na mentoria, tá, gente? Por quê? Porque esse é algo que as pessoas já pagaram, então tem um candle específico que faz o rompimento e confirma, tá? Então essa vela, ela tem que ser uma vela que rompe a região, tem que ser o nosso candle gatilho. E esse candle aqui, ó, ele tem que ser um candle com um movimento de força. Movimento lento, rompendo a região. E esse candle aqui, ó, o mais interessante é que ele me deixe pelo menos um pequeno pavio na retração. Não pode ser muito grande, mas tem que deixar uma retraçãozinha. Ok? Essa outra vela que vai pegar a entrada de
nós vamos pegar uma entrada de cal, ela não pode, gente, jamais subir e depois me tocar, ok? O que que acontece? Todo movimento ele tem que expandir e corrigir, certo? O que que nós precisamos pegar nesse movimento aqui? Nós precisamos pegar exatamente a correção do movimento. Então a vela tem que nascer, ela pode até dar uma brincada aqui, ó, e retornar na região, porém ela tem que ir na região direto. Como que esse movimento pegar para poder pegar essa entrada de call? Você lembra que esse movimento dos compradores tem que ir de forma lenta para romper a região? Esse movimento de leitura de call já tem que ir de forma volátil. O que seria essa forma volátil? É me confirmando essa pressão de compra. Então a vela vem de forma volátil e pula na zona. Forma volátil e pula na zona. Esse pulo da vela aqui, que vai na zona, é uma vela de 5S que estica. E toda vela esticada, dependendo do time, ela me dá uma reversão. Então esse primeiro candle que rompe a região é o nosso candle gatilho de rompimento, de forma lenta, que rompe as nossas conexões. Esse segundo candle, ele é um candle que ele não faz a expansão, ele já vai fazer a correção desse movimento e ele tem que vir de forma lenta, pulando na região. Pulou na região, você pode pegar a entrada de call, ok? Por quê? Porque nós precisamos pegar a correção no movimento. Nós não podemos pegar depois da expansão. Então, se acaso ela rompeu a sua região e ela expandiu, ela já fez o movimento de expansão. Nós queremos a expansão a favor do movimento. Já fez o movimento de expansão. E ela retorna a cair na região, você vai pegar exatamente quando ela provavelmente vai entrar de novo nessa região. Por quê? Porque ela já fez a expansão e vem corrigir. Ok? E nós não queremos isso. O que nós queremos? Nós queremos a nossa expansão a favor do movimento, ou seja, ela vem corrigir, nós pegamos para poder expandir. De novo, nós não queremos, depois da expansão, pegar ela. Nós queremos a correção para depois expandir. Nesse movimento aqui, tá? Esse movimento aqui é um movimento de rompimento. Tá? Então, leia-se o movimento, se acaso ele está vindo com força. Veja-se se a região está sendo rompida. Esse candle ele tem que fazer o movimento de correção primeiro para você pegar a favor da continuação do fluxo. Deixa eu ver aqui. E pega aí, como que eu faço para poder pegar um movimento de retração? Movimento de retração. Bora lá. Nós temos nossa resistência, onde existe conexões de um eixo de reversão. Essa vela é tudo contexto, tá, gente? É tudo contexto. Sempre você tem que ver o contexto. Essa vela que vem subindo, para nós pegarmos nossa retração, o que ela tem que fazer? Os candles anteriores, gente, tem que estar apresentando rejeição do movimento. Tem que estar apresentando pavis. Você nunca pega uma retração onde os candles não apresentem pavis. E qual que é a grande sacada disso aqui, ó? Essa nossa primeira resistência tem duas paradinhas. O candle que for tocar na nossa região, ele tem que ser o nosso candle gatilho de retração. Primeiro ponto. Segundo ponto. Esse ponto onde a vela nasce para tocar na retração, ela tem que ter um espaço mais ou menos do tamanho dos últimos 10 candles. Então, se eu tenho esse movimento, ok? Esse candle é nosso candle gatilho de retração. Aqui acima é uma região forte, né? Onde tem conexões fortes. E o espaço desse candle para tocar na nossa região é válido, é um tamanho bacana, não é um tamanho curto. O que seria? Vamos supor que essa vela finalizasse aqui, ó. Finalizasse aqui, mais ou menos. Só que as velas, elas são velas grandes. Por mais que aqui seja nosso candle gatilho de retração, o espaço está muito pequeno, ok? Então ela pode romper, ela pode até respeitar a região, porém
Se você se posicionar aqui em cima, você leva um loss. Aqui não, aqui você fica mais posicionado. Devido ao volume, tá, gente? O que seria o volume? É o volume de cada corpo. Então, cada candle, independente se ele seja comprador ou vendedor, ele tem um padrão de volume. Então, você tem que utilizar esse padrão de volume a seu favor. Então, você veja os últimos 10 candles, o volume, independente seja de compra ou de venda, e você verifica a região. Aí vem o nosso candle gatilho, vem se tem uma zona bacana, vem se está dentro do LTA ou do LTB, ok? Para pegar essa entrada. Pega, mas vale reversão dessa zona? Vale. Como que eu uso as reversões nessas regiões? Eu tenho as conexões bacanas para poder fazer a entrada. Essa vela que vai morrer lá na nossa região, ela tem que ter simplesmente um pequeno detalhe. Peguem isso, gente. Isso aqui eu passo somente no acompanhamento. Vou passar para você de forma gratuita aqui. O candle posterior tem que ser nosso candle de reversão, tá? Porque existe a vela de retração, existe a vela que confirma o rompimento, para você pegar uma entrada a favor do movimento. Existe a vela de retração específica e existe a vela de reversão. São 3 movimentos que você tem que aprender. Então ele parou na região. O próximo candle tem que ser a nossa vela de reversão, não é qualquer vela. E o detalhe é que o pavio dessa vela, ele pode romper um pouco, mas ele não pode ser um pavio muito grande. Se esse candle é um pavio muito grande, rompendo a região, mesmo sendo pavio, você tem que ler como rompimento de região. Por quê? Porque ele teve uma força de compra muito grande, por mais que ele fechou abaixo da região, os vendedores atuaram acima. Então você tem um espaço aqui, preste atenção nisso aqui, ó. Você tem um espaço aqui, é uma zona de briga. Qual o ponto mais forte dessa região aqui? É aqui? Não, é aqui acima. Então os compradores eles podem tentar de novo fechar esse movimento. E os vendedores podem daqui descer o movimento. Porém, se eu tenho um movimento aonde eu tenho a zona e eu tenho de fato a defesa de venda que não deixou ultrapassar o pavio, claro que tem que ser a vela gatilho da reversão, tem que estar na região bacana, tem que ver se o movimento está vindo com topos e fundos para rompimento da região, tudo é usado, tá? Mas grosseiramente assim, eu tenho uma vela de respeito de região. Qual a entrada de put? Abertura do candle. Ou você aguarda chegar no máximo do pavio. Show, gente? Então essas diquinhas que eu passo para vocês são dicas aí que você pode utilizar no dia a dia para poder fazer essas operações, tá? Releem, revejam esse vídeo, tá? Semana agora eu vou estar trazendo outro vídeo aí operando novamente. Como prometido, né? A aulinha. Nós temos agora 3 aulas, né? De forma gratuita. Porém, ó, esse movimento aqui, gente, ó. Sempre observar, gente, ó. Só observar, ó. Entrada de venda. Tocou nessa região aqui, ó. Porém, esse topinho aqui, ó, ele não foi lá vencer a nossa resistência. Entrou-se um candle, confirmação, entrada de put. É muito tranquilo, tá, gente? Depois que você aprende a fazer os movimentos, é muito tranquilo. E esse candle aqui, ó, esse candle aqui é o nosso candle gatilho de entrada de put. Beleza? A aula tá aí, vou explicar para você de forma gratuita. Provavelmente lá para quarta-feira eu trago um vídeo operando novamente aí, tentando fazer uma graninha aí para mostrar para vocês as entradas e a leitura. Valeu? Então fique com Deus. Um abraço do PH e vamos meter marcha, cara.